Faz uns dias eu fui para uma consulta médica, né? E aí, como sempre, a gente fica ali. Eu estava lendo um livro, eu costumo levar um livro para aproveitar esse momento para ou dar uma relaxada ou para dar uma estudada, para trazer mais material para vocês e para atender melhor também meus clientes, né? Então, eu fiquei ali lendo meu livrinho e tinham poucas pessoas na sala de espera. E, de repente, a gente querendo ou não, você acaba ouvindo a conversa. Mas sempre tem aquela coisa que chama a atenção da gente, né? Aí eu ouvi uma senhora falando assim, vou tentar reproduzir porque era uma portuguesa falando. Olha, gente, eu acho que ela gostou. Apareceu no outro vídeo, resolveu aparecer de novo. Essas minhas gatas estão querendo muito aparecer na internet, hein? Não é, mamãe? Não é, minha Kika? Tá querendo aparecer também? Bom, gente, vamos lá. O que é que aconteceu? O que me chamou a atenção foi que uma senhora falou mais ou menos assim: olha, o segundo elemento apareceu aqui. Eu acho que elas realmente estão querendo aparecer na internet. Essa é minha neta. Essa daqui é a Totóia. O nome dela é Vitória, mas a gente chama ela de Totóia. É filha da Kika. Mas vamos continuar, porque elas estão indo para a janela, que é o que elas realmente querem fazer, e vamos continuar com o nosso assunto. Foi mais ou menos assim que eu ouvi. Tu tens ideia do que é dedicar-se uma vida inteira a um homem e de repente, sem nenhum problema aparente, ou como eles dizem assim, como eles dizem aqui, né? Sem motivo algum, simplesmente esse homem te deixa. Estou perdida. Não sei o que fazer. Realmente, é muito complicado. A pessoa se sente sem chão nesses momentos. Se a gente se coloca no lugar dessa pessoa, a gente imagina assim, poxa, era uma mulher de meia idade, né? Foi por isso que me chamou a atenção. Eu acabei nem ouvindo o resto da história, porque eu fui chamada e também não ia ficar prestando atenção, mas não tem jeito, principalmente quando a gente trabalha com isso. E eu sou uma pessoa naturalmente empática. A gente pensa assim, uma pessoa, ela dedica vários anos de sua vida a outra, seja um homem, seja mulher, nesse caso não é uma mulher que estava comentando. Mas é muito difícil, né? Você cria expectativa, você planeja uma vida juntos, você tem sonhos, não é? Faz planos, você imagina que vai envelhecer junto daquela pessoa, você constitui uma família e vem todas essas coisas, né? Juntas. Você cria uma expectativa do que vai ser sua vida e de repente simplesmente alguém vem lá e puxa seu tapete. Realmente a gente se sente completamente sem chão, né? É muito complicado a gente passar por essas situações, principalmente quando já se tem uma certa idade. Mas não há o que fazer. A dor vai continuar. Muita gente fala assim, Isoldo, o que é que eu faço para não doer? Não há o que fazer. Vai doer. Não tem jeito. Todo mundo passa por isso uma vez na vida. Seja uma rejeição no campo profissional, seja uma rejeição no campo amoroso, seja uma rejeição familiar, de um amigo, em qualquer, sei lá, em qualquer momento da vida, a gente vai se sentir rejeitado de alguma forma, se sente abandonado, porque existe um misto, né? A gente, quando é abandonado, vem ali por trás um sentimento de rejeição. A pessoa não me quer mais. Então é muito difícil. Então o que é que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Vai doer. Pronto. Porque você tem sensibilidade. Não é algo que acontece da noite para o dia. Nenhuma relação acaba da noite para o dia. Hoje eu acordo e digo assim, não amo mais fulano. Não. Sempre há um desgaste, há uma mudança de expectativas, sempre há alguma coisa no relacionamento, né? Então, por mais que você tenha brigas, você tenha isso, você tenha aquilo, mas a gente sempre tem aquela falsa ilusão de que tudo sempre vai dar certo. A gente sempre acha que tem sempre uma vírgulazinha, alguma coisa e que tudo vai acabar bem. A gente vai arranjar um jeito, a gente vai se equilibrar. Quem é um pouquinho mais pé no chão começa a pensar, analisar de fato. Mas normalmente o que é que todos nós fazemos? A gente se ilude
que um belo momento vai aparecer um gênio da lâmpada, vai fazer plim, ou dar um toque de mágica e as coisas vão se resolver. Só que muitas vezes o que acontece é justamente isso, a gente acaba quebrando a cara, né? Porque alguém resolve dar um basta e quem está do outro lado, é claro que vai sentir dor. Então a primeira coisa é aceite. Sabe aquela história que a gente brasileiro fala? Aceita que dói menos? É verdade. Quando você aceita, você diz, não, pronto, ok, me abandonou, me rejeitou e ponto final. Não adianta você fazer de conta que, não, tá tudo bem, ou então partir para as fugas, né? Dizer assim para todo mundo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu fiz isso quando eu sofri nessa coisa. Todo mundo olhava para mim, Elisa, tudo bem? Tá tudo ótimo. E como é que você está? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Por dentro estava em frangalhos. Mas, né, a minha, não vou dizer arrogância, né, mas a minha vaidade não me permitia deixar transparecer que, na verdade, eu estava sofrendo, só que eu estava sofrendo. Então, a primeira coisa é, aceite. A segunda coisa que a gente tem que pensar é, eu tenho que buscar o equilíbrio. Porque normalmente nesses momentos, o que é que a gente faz? A gente procura um amigo quando a gente está muito mal. Ou a gente se isola numa casa e não sai de casa por nada, os amigos chamam, a gente não quer. A gente chora muito, quem é de chorar, quem não é de chorar fica muito calado. Aí bota aquelas músicas super para baixo de sofrimento e aí fica vivendo aquilo e sofrendo e remoendo. Ou a gente procura um amigo, desabafa, conversa, chora, e aí o amigo diz assim, não, que nada, principalmente quando é homem. Não, que nada, vamos sair, vamos fazer farra, vamos beber. Aí você parte para encher a cara, parte para cometer todos os excessos possíveis. Mulher adora sair, comprar roupa e cuidar do cabelo e fazer isso e fazer aquilo. Outras começam a comer muito, principalmente doce, não é? Porque dá essa sensação de prazer momentâneo. Os homens gostam muito de sair, vão jogar futebol, vão fazer tudo aquilo que muitas vezes deixaram de fazer quando estavam junto com a outra pessoa. Só que isso só dá a sensação momentânea. Sabe aqueles picos que o carboidrato, o açúcar dá de prazer? É a mesma coisa de quem usa droga. Vem aquela sensação maravilhosa de prazer e tudo, depois vai lá para baixo. E aí você fica ainda pior do que o que você estava. E aí você vai precisar de mais e mais e mais e mais. Então, não adianta nada. Ela branda, mas não resolve. Você tem que administrar a falta que a outra pessoa faz. O que é administrar a falta? Claro que não é só a falta do outro, é a falta da vida que você tinha. Porque muitas vezes a gente não sabe nem separar se é falta da pessoa que você está sentindo ou se é falta da vida que você viveu. Porque você criou muita expectativa, você estava acostumado com a rotina e tal. Então você tem que administrar isso. Você tem que criar uma nova rotina. Você tem que, de preferência, durante, pelo menos no início, abandonar totalmente o contato, acabar totalmente com o contato com aquela pessoa. Não adianta dizer, não, tá tudo bem, e fingir que tá tudo bem. Não está, você tá sentindo dor, é desagradável. E você ficar o tempo inteiro tendo contato com a pessoa, isso é péssimo. Tira tudo de casa, sabe? Tira os livros, tira as fotos, tira tudo que fizer você lembrar daqueles momentos bons, porque a gente tem a tendência a fantasiar as coisas. Você não vai lembrar das brigas, você não vai lembrar dos momentos ruins. Você vai lembrar justamente dos momentos bons que vocês viveram. Então, tira foto, para de ficar ouvindo aquela música que era a música do casal, para de ficar olhando rede social da pessoa. Principalmente quando você percebe que a outra pessoa já tem outra pessoa. Você já passou a ser o terceiro elemento que já não existe mais na vida daquela pessoa. Aí você fica vendo, você dá um jeito de ligar, você esqueceu tal coisa. Se a pessoa esqueceu tal coisa aqui em casa, sabe?
ela vai me procurar, vai mandar uma mensagem, dizer, olha, eu esqueci de tal coisa, estou precisando. Não precisa você ficar inventando milhares e milhares de motivos, porque você só vai sofrer mais. Pois, você pode me dizer, ah, Isolda, tá muito difícil, tá doendo. Claro que tá doendo, você é um ser humano normal e claro que isso vai doer. Mas você tem que aceitar, não tem jeito. Imagine se ao invés dessa pessoa ter lhe deixado, lhe abandonado, lhe trocado por outro, seja para ficar só, esta pessoa tivesse morrido. Você não ia ter que aceitar? Muitas vezes, normalmente, dói muito menos a morte de uma pessoa de fato, né, do que o abandono. Porque contra a perda da vida, você não tem o que fazer. Você não se sente abandonado. O outro não fez aquilo porque quis. Simplesmente foi a vida que foi lá e tirou aquela pessoa da sua vida. Outra coisa é ser rejeitado. Isso mexe com os nossos brios, mexe com o nosso amor próprio. Por mais que a gente goste e até veja só o lado positivo da relação, aí você tem a tendência a achar que o outro era lindo, era maravilhoso, era a pessoa melhor do mundo e tal, porque você gosta da pessoa ainda ou está magoado, mas nós temos um instinto, assim como a gente tem instinto de sobrevivência, nós temos um instinto de valorização também. Inconscientemente, não é conscientemente. Inconscientemente passa por a gente. Sabe aquela coisinha lá no fundo? Quem é fulano para me rejeitar? O que é que ele pensa que é para achar que pode me fazer sofrer? Inconscientemente é isso que a gente pensa. E é por isso que dói tanto. Outra dica é você fazer o seguinte. Comece a pensar no que pode ter acontecido. Pense assim, o que foi que nos ligou num primeiro momento? O que foi que eu me senti atraída? Por que ele se atraiu por mim? Como era o nosso relacionamento? O que é que tinha de bom? O que é que tinha de ruim? O que é que foi mudando ao longo do tempo? O que é que me incomodava? O que é que eu sentia que o outro se incomodava também? Todas esses questionamentos, né, fazem com que a gente pense e caia na real. Que a gente perceba que nenhum relacionamento acaba da noite para o dia. Ninguém deixa de gostar do outro da noite para o dia. E sabe aquela história, ah, mas estava tudo bem, fulano se apaixonou por outro. Ninguém senta em cadeira ocupada. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se aquela pessoa sentou na sua cadeira, é porque você já não estava lá, ou porque você saiu, ou porque o outro já tinha te tirado há muito tempo. Então acorda, sabe? Aceita, pensa sobre o que aconteceu, não para você ficar remoendo, não é para você ficar remoendo. É para que você perceba que aquilo foi desmoronando aos poucos e para que você perceba também o que é que eu sempre faço nos meus relacionamentos? Quais são as pessoas que eu procuro, com que eu me relaciono? Será que eu cometo os mesmos erros? O que é que eu posso fazer para melhorar, para não acontecer mais isso comigo? O que é que eu posso reforçar para fazer de bom? Todos esses questionamentos ajudam a gente. Outra coisa, quando eu falei de acolher a dor, quer ver uma técnica que é muito bacana? A gente fala as cartas. Cartas de sentimentos. O que são cartas de sentimentos? Cartas de sentimentos são cartas que a gente faz para a gente mesmo. Você senta num lugar e escreve determinadas cartas. No primeiro momento, você vai fazer uma carta de ódio, de raiva. Sabe, aquele dia que você bota para fora tudo aquilo, sabe tudo aquilo que você tinha vontade de perguntar para Deus, tudo aquilo que você tinha vontade de dizer para a pessoa, tudo aquilo que você gostaria de gritar para o mundo, eu tô com raiva, por que que aconteceu isso comigo, você é isso, eu não merecia, eu sou uma pessoa bacana, eu fiz isso por você, fiz aquilo, blá blá blá. Você escreve e bota toda a sua raiva, toda a sua mágoa nessas cartas. Essas cartas podem ser diárias, podem ser semanais, isso vai depender do momento que você está.
Por quê? Primeiro você vai sentir um alívio muito grande. Então, você vai focar mais no descarregar os seus sentimentos do que você ficar focando naquela dor. O pensar, como eu disse antes, no que aconteceu e tudo, é depois que passa esse momento, sabe? Esse momento você tem que botar para fora. É a carta de dor, é a carta do ressentimento, é a carta dos porquês. Quando acabar, você não lê essa carta, não. Você já botou para fora. Pega aquela carta e queime. Rasgue em 1000 pedacinhos, depois queime, faça o que você quiser, mas não leia. Por quê? O nosso cérebro, ele é ritualístico. Então, sabe aquela história de tem pessoas que, quando não vão a um enterro, não conseguem internalizar que alguém faleceu, que alguém já foi para o outro lado da vida? É a mesma coisa. Quando você está colocando aquilo ali e você está queimando, você está finalizando. É um ritual. Você está fazendo o seu cérebro acostumar com aquela ideia de acabar. Eu, por exemplo, passei, esses questionamentos que a gente faz servem para isso. Eu vivi um relacionamento de muitos anos, namoro, não foi casamento, nada disso não. E um belo dia a pessoa terminou comigo. Eu fui para o fundo do poço, sofri feito uma condenada e fiz tudo aquilo que eu dizia que eu nunca ia fazer por ninguém. E eu tenho, não sei se é um defeito, não sei, é uma questão minha. Eu não sou muito de falar. Eu converso, falo pelos cotovelos, mas eu não falo muito dos meus sentimentos. Eu não me sinto bem, eu não tenho essa necessidade. Então, eu conversava com as pessoas assim, e como é que você tá? Tô ótima, tá tudo bem. Mas eu e meu travesseiro sabíamos como é que eu estava de fato, né? Então, eu sofri muito. Até o dia que eu ouvi de um grande amigo, uma pessoa mais velha, uma pessoa vivida, que virou para mim e fez assim, olha, tristeza mata, sabia? Você não acha que já chegou, não? Fazer de conta que o problema não existe, não vai resolver, não vai acabar com ele. Eu parei assim, pensei. Eu disse, será que eu tô tão triste assim mesmo? E todo mundo comentava que eu tinha perdido o brilho nos olhos, que eu ria, que eu brincava, mas que eu não era igual. E aí, depois, eu comecei a pensar nessas questões, né? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que foi isso? Por que foi aquilo? E eu encontrei um grande amigo que um belo dia disse assim, oh, amiga, posso te perguntar uma coisa? Eu disse, pergunte, o que foi? Ele fez, por que você está sofrendo tanto? Eu disse, poxa, foram muitos anos de relacionamento. Ele fez, não, peraí, vocês não terminaram na época tal? Sim. Amiga, 15 dias, um mês antes, você teve uma DR com a pessoa, dizendo que o relacionamento não estava bem e tal. E quando você acabou essa DR, a gente saiu, a gente foi tomar uma. E você me disse que você estava louca para terminar aquele relacionamento, você sabia que não dá certo. Só porque foi a pessoa que chegou depois e terminou com você, você está sofrendo tanto? Você está sofrendo por conta da perda da pessoa, porque era um amor da sua vida, coisa, ou você está sofrendo por conta da sua vaidade, de não querer aceitar que você foi rejeitada, que você foi abandonada. E aquilo foi o momento que a minha ficha caiu. Eu parei, pensei e disse, realmente, por que eu estou sofrendo por alguém que eu não queria mais? Foram essas questõezinhas que eu falei que eu comecei a fazer para mim mesmo. E eu fiz, naquela época eu não conhecia nada, nenhuma dessas técnicas de carta, nada disso, e eu comecei a pensar em como tudo foi, em como estava sendo, o que eu queria, o que eu não queria. E eu disse, quer saber de uma? Eu vou parar de sofrer, sabe? Normalmente é isso que acontece. O relacionamento não estava essa maravilha, você não estava feliz do jeito que você está achando que estava antes, porque está lhe doendo. Isso é muito mais ego. Todo ser humano é assim. Você não é diferente de mim, que não é diferente do vizinho, do primo, do presidente da república, seja lá de quem for. Todos nós somos assim. Então, muitas vezes, o que dói é os seus sonhos terem desmoronado, os seus planos irem por água abaixo. É você dizer quem é você, como tem uma música, um forró que diz assim, quem é você para derramar meu mugunzá
Quem é baiano, quem é nordestino, brasileiro vai entender o que é isso, sabe? Aqui para os portugueses. Quem é você para derrubar meu tabuleiro de bacalhau? Entende? Eu passei por tanto na vida, fiz tanto por você, e você agora vem e faz uma coisa dessa comigo? Não é nem tanto pela pessoa, não é tanto pela relação. É a frustração de você ver os seus sonhos irem por água abaixo. É o medo do que vai acontecer dali em diante, é o medo da solidão, é o medo de, e se eu não encontrar mais alguém? Será que eu vou ficar sozinha? São essas coisas que acontecem, que a gente tem que parar para pensar. E aí eu comecei a fazer o que eu vou indicar para vocês, que é a melhor coisa. Invista em você. Comece a investir em você. Comece a pensar num futuro, mas de forma positiva. Não, eu vou trabalhar. Refaça planos, refaça a rota da sua vida. O que foi que você fazia e você deixou de fazer? O que é que você gostaria de ter feito e não fez? Quais eram aqueles planos que você tinha antes e que você abriu mão, deixou para lá? Vá correr atrás disso. Vá aprender uma língua nova. Vá aprender a tocar um instrumento que você sempre quis. Crie um novo hobby. Vá fazer alguma coisa. Vá cuidar da sua pele, do seu cabelo, cuidar da sua saúde, cuidar de você, da sua saúde física, mental, espiritual. Vá cuidar de você, vá curar as suas feridas. Um belo dia, você vai ver, opa, já não dói tanto assim. Olha, eu posso ser feliz sim, ou só, ou encontrando alguém lá na frente. Eu estou dizendo que isto é um processo fácil? Não. Não é tão fácil como pode parecer eu explicando desta forma. Isso é um processo gradual. Você tem que respeitar a sua dor, você tem que respeitar o seu momento. Muita gente vai fazer chacota de você, vai dizer, já passou do tempo, tal. Cada um tem seu momento. Você tem que saber seu momento. Agora, claro que você não vai passar 1, 2, 3 anos o resto da sua vida sofrendo, porque aí já tem alguma coisa muito errada, não é? E se nada adiantar, procure ajuda profissional. Por quê? É a mesma questão que eu falei das cartas. Todo mundo te ouve no primeiro momento, mas depois de um tempo, ninguém aguenta ficar ouvindo lamentação o tempo inteiro, não. Amigo não vai aguentar você toda vez falando, por que fulano? Porque eu tô sofrendo? Por que isso? Porque aquilo? Você vai se tornar uma pessoa chata e aí você não vai ter acompanhando nem dos seus amigos. Escreva. Como eu falei, é muito mais fácil, você tá botando para fora do mesmo jeito, você tá exorcizando aquilo ali, sem ser chato, sem ser inconveniente. Você tá botando para fora sem ficar sobrecarregando as outras pessoas. Crie uma rede de ajuda, no sentido de, no momento que você está muito mal, ter alguém que pelo menos te ouça. Mas aquelas pessoas que vão ajudar você a sair, a se divertir, a aprender outras coisas, tentar te colocar para cima de alguma forma. Não como fuga, como eu falei, de sair todo fim de semana, encher a cara, voltar bêbado, porque você vai ficar pior ainda, né? É como eu disse, isso é muito efêmero, muito rápido. Passa, dá aquela melhorada, mas passa imediatamente depois. E procure uma ajuda profissional. Existem diversas pessoas que, como eu, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas emocionais, tem tantos, pessoas que trabalham com hipnose e tudo, porque existem também outras questões pessoais que fazem com que essa dor aumente muito, de acordo com a sua história de vida, com as suas dores, com os seus traumas, tudo acaba fazendo com que fique pior. Pratique o que eu digo sempre, o autoconhecimento, seja lá de que forma for, vá ver. Será que essa dor é só desse abandono daqui mesmo? Ou será que eu já não sofro de um abandono porque eu já me senti abandonada antes de alguma forma? Isso não fica no nosso consciente, isso fica no inconsciente. E só vai vir à tona quando a gente for buscar. Mas isso é muito difícil. Tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso sozinha. E por isso que eu digo, procure uma ajuda profissional. Eu, por exemplo, eu faço terapia, eu trabalho com terapia e trabalho com leitura corporal e comportamental. Através disso, a gente descobre uma série de tendências, tanto negativas quanto positivas, que as pessoas têm. A gente pode trabalhar sobre isso, a gente pode ver quais são os seus traumas. E eu não estou falando para fazer comigo, não. Eu estou falando para vocês fazerem com quem vocês se sentirem à vontade.
Se quiserem falar comigo, serão muito bem-vindos, claro. Eu vou, inclusive, deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês me procurarem, para marcarem consultas, atendimento individual, uma conversa para tirar dúvidas. E aí vocês podem me procurar também, mas procurem outras pessoas. Procurem ajuda. Vão viver, vão procurar ser felizes, vão investir, como eu disse, em você. Todo mundo que investe em si próprio acaba descobrindo a felicidade dentro de si mesmo. E só consegue ser feliz com outra pessoa aquele que, em primeiro lugar, está bem, está feliz consigo mesmo. Senão você pode começar um ciclo de relações, isso pode não acabar bem. Não acabar bem, desculpem. Se esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, deixe seu like. Se você acha que isso pode ajudar outras pessoas também, compartilhe. Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários. Às vezes o que vocês deixam aqui de comentários ajudam outras pessoas. Podem servir, uma dúvida que vocês têm, pode servir de tema para trabalhar nos próximos vídeos. Vamos fazer disso aqui de uma corrente do bem, uma rede de apoio. E para isso eu preciso de vocês, tá bom? Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.